Olá, pessoal. Estamos iniciando o PodCref, que é o podcast do Conselho Regional de Educação Física da 16ª Região e que tem como objetivo trazer profissionais para discutir temas relevantes para a sociedade. Eu sou Valéria Araújo, sou jornalista e faço parte do setor de comunicação do Conselho. Lembrando que você pode acompanhar tudo o que acontece no Conselho através das nossas redes sociais. Lá no Instagram, o perfil é @cref16rnoficial. E você aproveita também e curte aqui o nosso perfil no YouTube e segue a gente também no Spotify. Hoje o nosso bate-papo é com ele, que é graduado em Educação Física, especialista em Metodologia de Ensino da Educação Física Escolar, Psicomotricidade e Desenvolvimento Humano e Psicologia do Esporte. Seja bem-vindo, Valgrênio. Muito obrigado pelo convite. Estava super ansioso para poder chegar nesse espaço, que é um espaço super atrativo, super acolhedor, né? Que recebe os profissionais do Rio Grande do Norte, né? Da educação física, falar um pouquinho da sua experiência, né? Do seu método de ensino, de trabalho. É muito importante, muito significativo esse espaço, demais. Acredito que é a voz do profissional da educação física da 16ª Região em conversar, debater, rir, compartilhar, não é? Esses momentos é super importante. Tô muito feliz, de verdade. E aí, para começar, quem é Valgrênio Alves? Como começa essa história também junto com a educação física? Vixe, é bem complexo aí, viu? Mas vamos lá. Valgrênio de Medeiros Alves, né? Filho de uma doméstica, né? De um vendedor de família humilde, né? Que sempre lutou em busca das suas conquistas, né? Das suas metas, daquilo que acredita. E sempre teve um sonho de melhorar de vida, assim como todas as pessoas, né? Que nascem, né? nessa perspectiva de mudança de vida, através de conhecimento, né? Mas só que o conhecimento ele não chegou assim para mim de uma forma tão atrativa e tão prazerosa, né? Eu nunca fui um garoto, um adolescente, um jovem de estudar, de querer estudar, de ter esse despertar para o estudo, né? Sempre fui um garoto muito inquieto, né? Muito ingênuo, também muito participativo nas ações dos movimentos sociais, religiosos e culturais. Isso me deu possibilidade de, hoje, tornar um profissional que as pessoas dizem que é diferente, né? Mas tudo isso foi baseado através de muita luta, de muita conquista, né? Aliado a isso, uma das coisas que eu sempre friso nas minhas falas, nos meus cursos, nas minhas aulas, é que existe sempre alguém que vai te impulsionar. Existe sempre alguém que vai ser ponte para você, em qualquer nicho que seja. E uma primeira referência que todo mundo tem, né, que foi a figura materna. A minha mãe sempre foi a minha maior incentivadora em tudo que eu fiz, em tudo. Até nas minhas besteiras, nas minhas bobagens, nas minhas erradas de vida aí, ela sempre me orientou para que eu pudesse olhar diferente aquela perspectiva. E eu lembro, Valéria, de uma das conquistas que eu tive enquanto adolescente, né, que foi a direção do programa Rádio Escola, lá na Escola Estadual Presidente Roosevelt, em Parnamirim. Quase envereda para o jornalismo, exatamente, né? E assim, eu tinha vindo de outra escola perto da minha casa, né? Que para ir para o Roosevelt naquela época só ia quem tivesse nota alta, né? E Valgrênio não tinha, logicamente, né, Valéria? Valgrênio nunca tirou 9, 10, 8, nunca foi aquele garoto para esse tipo de avaliação. E aí a gente foi procurar outros caminhos para conseguir essa vaga. Então, por 3 vezes eu tentei entrar, né, no Roosevelt através de outros meios, né, de conhecimento de outras pessoas. E aí a gente ficou nessa espera. Na 3ª vez a diretora disse, não tem vaga, mas vou ficar aqui com o seu contato, vou ficar aqui com a sua ficha. E se surgir a vaga, a gente liga para você a próxima semana. Eu acredito muito nas coisas que Deus tem para cada um de nós, né? E, Valéria, minha mãe falou assim, foi uma quarta, quinta-feira, ela falou assim, vá lá na casa de Nininha, que era uma amiga nossa, no outro lado da rua, pegar uma encomenda. Aí eu fui, normal, como qualquer filho vai fazer ali um favor para a mãe, e fui. Valéria, quando eu volto, da vez que eu contei isso, eu começo a me arrepiar.
Quando eu volto, eu dobro ali a esquina, que vou passando pelas casas, me sopra um vento, como se soasse uma voz, dizendo assim, vão lhe ligar. E isso, o sexto sentido bateu rápido, né? Já ali ligou a questão da vaga. Menina, eu corri, Valéria, corri. Aí cheguei em casa, quando cheguei em casa, as primeiras palavras da minha mãe foi, ligaram para você fazer a matrícula. Olha só. Então, assim, foi um momento de muita felicidade, né? Porque eu sabia que além de ter uma escola com uma qualidade gigantesca de comprometimento dos profissionais, de educação, de tudo que tinha naquela escola ali, seria um momento onde eu poderia estar perto também dos meus amigos, né? Ali de igreja, de cultura, de tudo. Então, o primeiro ano que eu entrei lá foi um ano assim, bem desafiador, conhecia poucas pessoas, é bem estranho quando você adentra um ambiente que você não conhece muitas pessoas, né, no espaço, e eu fiquei, e aí quando foi na metade do primeiro ano, surgiu essa possibilidade, eu vi as caixinhas na sala e comecei a pensar, vixe, aqui vai ser o quê? Vão colocar o quê? Sempre fui muito inquieto, muito impulsivo, né, e fui perguntar, a diretora, não, a gente vai estar criando uma rádio e tal, e está procurando os alunos, aí eu já de imediato queria me inscrever e tal. E procurei, mas no primeiro momento era aquela situação só de colocar a música, mandar recadinho, né? Se sentir ali parte do todo, né? Você vê uma escola, naquela época a gente tinha ali, por turno, quase 1.000 alunos, eram 14 salas ali, todas ocupadas com mais de 40 alunos, então assim, era uma escola muito requisitada, muito procurada mesmo ali em Parnamirim. E no primeiro momento era isso, foi aquela sedução toda de mandar a música, de falar no microfone, falava errado, não é? Gaguejava, não sabia o que dizer, que era muito normal, a gente também não tinha instrução disso tudo. Só que com o passar do tempo, as coordenadoras falaram assim, não, Valgreno, agora a gente precisa organizar a rádio. A estrutura. Exatamente, agora a gente vai criar os programas. Não é? Então, a partir de criar os programas, foi quando eu comecei a perceber que aquele trabalho ali ia gerar alguma coisa. E eu lembro, Valéria, só para desdramatizar essa parte da minha mãe, que quando a gente saiu nas primeiras revistas, né, eu tenho até hoje essa revista do Fundo Escola, que eu saí na primeira página, não é, junto com o outro colega e a coordenadora, falando do programa. Não é? Então, assim, ela pegou essa revista, saiu mostrando para todo mundo na rua. Cheia de orgulho. Assim, cheia de orgulho do filho, né? Uma vitrine muito grande. E quando você é adolescente, pela questão da sua imaturidade, você não percebe o que aquilo significa, né, para você. Então, assim, você não tem essa dimensão. Porque o filho sempre pensa que vai ter a mãe por perto para a vida inteira. Eu jamais imaginaria pensar ou vislumbrar que naquele momento seria um dos últimos momentos que eu teria com ela, de alegria. Então, foi uma mulher que sempre me incentivou. Eu me recordo bem que a gente sentava no batente de casa falando das nossas experiências e dizendo para ela que nós iríamos mudar de vida, que eu iria crescer, que iria trabalhar, que iria me formar, que iria ter mais orgulho de mim, aquelas coisas todas que a gente sempre, quando é filho, sempre promete para a mãe, né? E ela sempre me incentivou a dizer, Valgreno, eu não tenho nada para lhe dar, mas a única coisa que eu posso lhe ofertar hoje é o estudo. Estude, seja uma pessoa de bem, ande pelo caminho do bem, não faça mal, não se junte com pessoas que vão levar você para um outro caminho. E é engraçado quando a gente escuta isso da nossa mãe, acha que ela sempre está errada, né? Que sempre nunca vai dar errado, não é? É muito louco a gente pensar nessa perspectiva. E quando ela fala isso, a minha vida, a vida quem está em torno da gente ali, dos meninos, começa a mudar. A gente sai da pré-adolescência, entra na adolescência e começa a ter escolhas, né? Começa a querer ser super-homem, ser notado pelas meninas. E a gente começa espaço, né? A gente começa a fazer coisas que não eram para ser feitas e minha mãe começa a perceber que aquela galera ali começa a enveredar para um outro caminho. E ela me tira daquele momento ali e me coloca dentro da igreja pela minha... Não queria ir, né? Você está num laço de amigo ali, você acha que é aquilo ali para sempre. É o bacana, é o que é bom. Exatamente. E me tira daquele laço, eu começo a construir um outro laço de amizade, outro laço de perspectiva. E aí me encontro, não é? Ali no grupo de coroinhas da igreja de Parnamirim.
em uma grande família com mais de 35 adolescentes imbuídos no mesmo sentimento, que é de servir a Deus e ajudar uns aos outros ali entre nós. Era um momento muito significativo. E a gente, Valério, toda vez que voltava para casa, eu e minha irmã, ela sempre falava, e fulano, você lembra de fulano? Mataram agora. E cicrano, deram 3 tiros, roubou não sei aonde. E a gente ia perdendo um a um daqueles meninos que faziam parte da nossa história, da nossa trajetória ali, né, infanto-juvenil. E isso foi muito difícil, não é? Lógico, como eu falei, quando você é adolescente, você não sabe da dimensão do que pode acontecer, do que pode né? acontecer na sua vida. Você não tem maturidade. Mas a educação, de fato, o conhecimento, de fato, ela entra na minha vida depois que minha mãe morre ali. Eu tenho 17 anos ali, a gente tem uma dificuldade tremenda com a questão familiar, a desestrutura toda a família, e parte disso recai sobre mim de uma forma muito violenta, não é? Por quê? Porque isso extrai uma responsabilidade que eu não estava acostumado a ter. Então há um abandono do meu pai naquele momento, né? A dificuldade de onde vai morar, o que vai fazer, como vai sobreviver, e graças à estrutura que eu tive dessas 2 instituições, me sustentou quem sou hoje. E a escolha pela educação física? A escolha da educação física justamente entra no presidente Roosevelt. Sim. Quando eu começo a acompanhar as equipes, né? Então o professor vê aquele adolescente muito empolgado, muito engajado, né? E aí disse, não, vem aqui, vamos organizar comigo aqui. Você vai organizar o interclasse, vai organizar as coisas, vai ficar comigo como auxiliar, e eu começo a tomar gosto. Mais pela emoção, né? Que você não tem conhecimentos e você tá ali mais pela emoção, pela questão de ganhar, de acompanhar. Um entrosamento, né? Com todo mundo da escola. E você sente parte do processo, você se empodera, né? Você fica bastante um super-homem de poder estar ali com a camisa da comissão técnica, os outros alunos vendo que você faz parte do processo. Então ali eu começo a ter essa perspectiva de vislumbrar mais a parte esportiva, e a partir de uma decepção que nós tivemos com a equipe feminina, eu disse, não, agora é o momento de eu procurar a minha formação, que eu já tinha tinha terminado o ciclo escolar, estava como amigo da escola. E aí procurei a graduação em licenciatura em Educação Física, não é? E a partir desse momento eu começo a minha trajetória em 2010.2. 2010.2 eu começo a minha trajetória acadêmica na Educação Física, na licenciatura. E isso foram momentos, como todo acadêmico passa, não é? Muito difícil. Muito difícil. Você imaginar, Valéria, é um adolescente que sai de uma periferia e entra em uma das maiores instituições privadas do Rio Grande do Norte e do Nordeste naquele momento. Onde pessoas, lugares que você não tinha acesso, nunca ia ter acesso, e através da educação você começa a vivências também, né? Isso. Tudo que vem junto. Tudo, né? O que a própria instituição oferecia para o acadêmico naquele momento. Então você começa a dizer, poxa, eu tô aqui, é real, isso é verdade, como eu consegui. E aí volta ao contexto da minha mãe lá, né? De falar que o poder da educação, o poder do conhecimento, ele transforma a vida, ele transforma aonde você quer chegar, o que você pensa, a maneira que você age, como você se comporta, como você quer chegar nos espaços. Então, toda essa transformação, não existe outra coisa, não existe outra coisa. Em qualquer momento que você for fazer, for desenvolver, for pensar, existe uma coisa chamada conhecimento. Paulo Freire que o diga, né? Só existe esse conhecimento para poder se libertar das coisas, é o que o Karnal fala. Se você não se liberta do analfabetismo funcional, da sua ignorância, da sua não autocrítica, se você não tem esse conhecimento, você vive no mundo de Alice. Não ter conhecimento é viver no mundo de Alice. Então vamos começar aqui a nossa listinha de perguntas. Para você, qual é o papel do profissional da educação física na escola e como ele impacta o desenvolvimento dos alunos? O profissional da educação física na escola, o professor licenciado em educação física na escola, ele tem um papel super importante. Porque eu vou lhe dizer, nós somos a única disciplina que pode trabalhar qualquer tema.
Qualquer tema você pode trabalhar. De saúde, de meio ambiente, de sexualidade, de orientação, sobre nutrição. Qualquer assunto que permeia a educação física, ela está dentro do processo escolar. E isso é importante destacar porque a educação física escolar, ela não é somente a prática, pela prática, mas é o conhecimento, é a prática que o professor tem de ter a sua teoria fundamentada em uma prática, onde vai gerar conhecimento. E é o que nós chamamos de praxis. Essa praxis é muito importante desenvolver, porque quando você gera conhecimento no aluno, você impacta a vida dele de várias formas e positivas. Exatamente. Por isso que eu estou sentado aqui. Por que eu estou sentado aqui? Porque alguém, há quase 20 anos atrás, me impactou de uma forma positiva. Me oportunizou, me deu a possibilidade de fazer parte de um processo. E hoje eu estou sentado nessa cadeira porque um profissional da educação física chamado professor Ubiratã Isaías de Macedo, lá de Parnamirim, me deu essa oportunidade de dizer assim, você tem um potencial, acredito em você e você vai fazer diferença na vida de alunos quando você for profissional. E hoje eu estou aqui. Por que eu estou sentado aqui? Porque eu acho que eu sou um profissional competente para poder estar sentado nessa cadeira de frente com uma pessoa tão inteligente como você. Obrigada. E você falou aí sobre interdisciplinaridade, né? Isso. De trazer outras matérias, outros professores para atuarem junto do professor de educação física, não ficar só restrito, né? A parte da educação física mesmo em si. Você já desenvolve isso na sua atividade, nas escolas onde você atua? Como é que funciona? Como é que traz esses professores de outras disciplinas? Muito bem. Hoje eu estou na educação infantil e também nas séries iniciais no município de Santana do Mato, né? Então, todas as minhas atividades que eu desenvolvo, eu sempre pergunto para eles, isso aqui em matemática, como é que se resolve? E essa atividade de geografia, como é que se resolve? E fazendo essa atividade, qual é a solução que a gente dá para português? Juntando essas palavras com esse movimento, chegamos aonde? Então, é sempre trazer o que eles vivenciam em outras disciplinas para o movimento. O grande desafio do professor de educação física na escola é trazer ludicidade, certo? Conhecimento, não é? Dinâmica dentro do espaço da sua aula. Porque a aula de educação física escolar, se não tiver movimento, dinâmica, interatividade e uma participação ativa dentro desse contexto, se perde no processo. Não funciona. Se perde no processo. Eu digo sempre, ministrar aula ou ministrar treinamento na área escolar, se você não tiver conhecimento, domínio do que você está fazendo, aquele momento ali é tudo, menos aula. A aula ela precisa ter objetivo, finalidade, justificativa, aonde você quer chegar, quais meios, quais estratégias de ensino você vai aplicar para você fomentar e você instigar o aluno a ter aquele conhecimento. Não adianta, Valéria, você reproduzir uma atividade que você viu no YouTube e colocar só porque foi animado para aquele vídeo. E qual é o conteúdo? Qual é a realidade que você tem inserido? Então, assim, são muitos meios que a gente precisa detalhar. Então, quando você planifica a sua aula, quando você planeja a sua aula, foi o que eu falei nas redes sociais do Confesso essa semana, a gente estava discutindo sobre a questão de planejamento, e eu até coloquei essa frase lá. Sem planejamento, não há conhecimento, nem tampouco mudança de comportamento do aluno. Porque só o que vai mudar o aluno é o conhecimento. Quando você gere conhecimento na sua aula, o aluno ele começa a ter um comportamento diferenciado. Agora, lógico que isso não é do dia para a noite. Tem que ter o quê? Regularidade. Isso tem que ser uma constância nas suas aulas. Não pode ser aplicar uma aula super produtiva em uma semana, na outra você abandonar. Então, precisa ter regularidade. Dá trabalho? Dá. Trabalhar com metodologia ensino aberto das experiências, da forma que eu trabalho, é muito difícil, mas é gratificante. Por quê? Porque você vê a mudança do comportamento dos alunos. Você vê a mudança significativa acontecendo nos seus olhos ali. Agora, quando você não tem essa metodologia de ensino, você vive um método de ensino sintético, que é a metodologia parada,
ou desfragmentada no processo, você não tem mudança de comportamento. É um grande desafio hoje, Valéria. Essa mudança de comportamento é interessante, porque está na minha próxima pergunta para você, porque você falou sobre participação ativa, né, dentro das aulas. E aí, essa participação que não fica restrita ao ambiente escolar, que tem que também ir para o ambiente familiar, né, até para o desenvolvimento de hábitos saudáveis. Isso. A gente vê muitas questões ligadas ao sedentarismo de adolescentes hoje em dia, e a própria educação física escolar, ela acaba estimulando, né, o cidadão, a criança, o jovem, a praticar atividade física, né, quando sai do ambiente da escola. E isso aí é muito importante. A gente até estava falando antes sobre as questões de reserva energética, né? O quanto isso influencia na vida das pessoas quando passam por algum problema de saúde. E aí o corpo, e você sabe explicar melhor que eu como é que funciona isso, né? Vamos lá, eu quero responder parafraseando o professor João Batista Freire, quando ele fala sobre a questão do esporte ou do futebol, que tem aqueles pilares que é ensinar o esporte para todos, ensinar bem o esporte, ensinar mais do que o esporte. Então, ensinar a educação física para todos e todas, ensinar a educação física bem e ensinar mais do que a educação física. O que é isso? É justamente quando você destina a atividade e aí o aluno ele sente prazer em realizar a atividade e isso ele repassa onde? Para o ambiente que ele está inserido, que é a família, que é o espaço onde ele está, ali, seja numa zona rural ou seja numa zona urbana. É, o espaço fora da escola, né? Exatamente. Então, isso vai gerando para ele o gostar da atividade. E ele se apoderando desse conceito que a atividade vai trazer inúmeros benefícios para a sua saúde e, principalmente, vários estudos apontam, e a neurociência aponta para isso, que um aluno que ele está em movimento constante, ele tem uma possibilidade de aprendizado maior do que aquele aluno que não tem o movimento no seu dia a dia. Olha só. Não é? Quando estavam tentando tirar, não é, a educação física do ensino médio, e existia uma reviravolta muito grande naquele contexto, né? Então todos os profissionais, o CONFEP abraçou, disse que não poderia tirar. Como é que você vai tirar uma disciplina que é essencial para a vida do aluno, não é? Onde vai tratar de diversos temas e você vai restringir isso na vida do aluno, né? Então teve uma reportagem, né, de uma emissora bem famosa que ela fez isso. Ela foi pesquisar em outros países como era a educação física. Valéria, teve país aí que era no mínimo 6 horas de educação física. 6 horas. Por quê? Porque lá se compreende que quando eu coloco a educação física lá, organizada, estruturada, Sim. com conhecimento, isso vai gerar um comportamento totalmente favorável ao aprendizado em sala de aula. Então, quem está ativo tem mais facilidade de aprender. Mas quanto mais a gente conversa, mais coisa aparece, né? Exatamente. Mas eu queria que você deixasse aqui para a gente finalizar uma dica sua para os profissionais de educação física escolar. Muito bem. Estudem, procurem sempre o conhecimento, não fiquem parados na zona de conforto. Lembrar que o aluno sempre a única parte motivacional do seu trabalho que você deve desenvolver. Por quê? Porque a gente só está lá a partir do aluno. E aí, quando a gente se apodera do conhecimento, quando a gente busca novas metodologias de ensino, a gente começa a olhar a nossa realidade, a escola que você está inserido, de uma outra maneira. Existem limitações, dificuldades tremendas, temos realidades que é muito difícil de a gente poder desenvolver uma atividade prática ou uma aula. Mas quando você tem um conhecimento, você não olha a sua realidade como obstáculo, você olha como oportunidade. E como é que a gente vai gerar essa oportunidade? Quando eu tenho conhecimento. Isso. Se eu não tenho conhecimento, eu vou cruzar meus braços e ficar na zona de conforto. E o professor e a professora que está acompanhando aqui esse podcast sabe da realidade que cada um tem. Não adianta eu ter inúmeros materiais, ter uma quadra muito boa, se eu não tenho conhecimento. Como é que eu vou gerir isso? Mas eu posso ter, Valéria, 1 metro quadrado e ter apenas 2 cones, ou ter nenhum cone, fazer um cone com a garrafa PET, mas eu posso gerar conhecimento. Desenvolver bem. Eu posso desenvolver conhecimento. Nós fizemos isso no Capacita PF, em João Câmara. Olha quais foram as matérias que a gente utilizou. Sim.
Percebe? Eu disse para eles lá, os professores, quantas matérias a gente está utilizando para fazer atividade aqui? 2 cones. Se não tiver os cones, faz de quê? Vamos e se não pensar tiver os como cones, desenvolver melhor, bote o como quê? desenvolver com o que tem, né? Vamos trabalhar com o que Exatamente. tem, mas não deixar de agir. E eu disse para eles, gerou conhecimento, gerou conteúdo, gerou. É o que importa. Não é a estética, é o conhecimento que você vai destinar para aquelas crianças de uma zona rural, por exemplo. Então, nós profissionais da área escolar, nós temos responsabilidade gigantesca. Primeiro, de valorizar a nossa área dentro da escola, sendo atuante, não é? Dentro do conselho, dentro de qualquer movimento que a comunidade escolar faça, nós precisamos ser presença ativa e participar ativamente desse processo, porque se a gente não participar, a gente continua sendo marginalizado nos espaços. Aí fica a zona de conforto, fica eu sempre jogando a culpa para outras pessoas, não é? O que Sartre fala da má fé. O que é má fé? Má fé é eu dizer, por que esse podcast não presta? Ah, porque Valério não sabe fazer, porque Kétilo não sabe editar, não é? Eu fico sempre jogando a culpa para outras pessoas. Para outro. E eu não começo a perceber de uma visão holística o que é que eu posso fazer para mudar isso. Ou qual é o meu ponto de partida? Qual é a minha responsabilidade? Então, é mais fácil eu jogar para o outro a responsabilidade que é minha, não é? Então, profissionais de educação física na área escolar, estudem, estejam sempre atualizados, não se cansem de estudar, procure sempre conhecimento, porque se você não tem prazer em realizar a sua atividade, a criança ou adolescente também não vai sentir prazer em fazer. Então, a atividade é sempre pensando a partir do aluno. Como é que o aluno pode receber essa atividade, se vai ter engajamento, se vai ter participação, se vai ser animado, se não vai. Não é você pensar a atividade para você, é você pensar a atividade a partir do aluno. Outro. Exatamente. Eu estou adorando essa nossa conversa. E eu tenho certeza que quem está assistindo também está gostando. Então, aproveite e deixe aí seus contatos, sua rede social, para quem quiser conversar com você, conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho também. Muito bem. Quem quiser acompanhar o professor Valgrênio Alves, a gente está lá no Instagram, Valgrênio Oficial, pode acompanhar lá. E também no Facebook, né, Valgrênio Alves, a gente sempre está colocando, né, tudo que nós estamos fazendo durante... Sim, eu também gostaria de agradecer a todos os meus alunos da graduação, lá da Facesa, de Açu, do curso de Educação Física, que sempre vem valorizando o meu trabalho, vem incentivando o meu trabalho. Eu também venho aprendendo muito com eles. Esse semestre eu aprendi muito com eles, tanto com a turma do segundo período quanto a do terceiro. A gente vivenciou muitas coisas bacanas, fizemos muitos projetos. Então, muito obrigado pelo carinho que vocês têm com o meu trabalho. E agradecer também a nossa coordenadora Andresa, ao nosso diretor-geral, o professor Ahilton, e a professora Rosa, né, de possibilitar esses ambientes, né, de destinar essa autonomia para que a gente possa fazer um bom trabalho. E também a galerinha de Santana do Matos, a minha secretária, a professora Jeane Soares, e todas as minhas diretoras, tanto da educação infantil, quanto também das séries iniciais de Santana do Mato. Muito obrigado. E ainda na linha de agradecimentos, né, eu agradeço a você que está acompanhando a gente. Aproveite também, curta esse episódio, escreva lá nos comentários o que você gostaria de ver aqui, qual tema você gostaria de ver a gente abordando aqui no Podcraft. Também mande sua sugestão através do nosso Instagram e segue a gente lá no Spotify também. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!